Olá pessoas, eu sou Marina Hoff do canal Por Que Ler. Hoje eu trouxe outro vídeo do quadro PQL Por Que Ler e hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui, O Silmarillion, do Tolkien. Se você já conhece, deixa aí o seu comentário sobre ele. Eu tenho outro vídeo de resenha também, falando do Infogulento da Paula Hawkins, eu vou deixar nos cards depois. Vai também no meu Instagram, que você fica por dentro de tudo, eu vou deixar o link na descrição. Deixa o seu like, se inscreve e bora lá! Esse livro aqui é o do Tolkien, que é o mesmo autor de O Hobbit, O Senhor dos Anéis, não precisa de muita introdução. Essa editora que trouxe o livro é a HarperCollins. Eles têm muitos dos livros do Tolkien, O Senhor dos Anéis, outros contos, O Hobbit mesmo, são todas dessa editora. Inclusive essa edição tá linda e tá muito bem feita, ó. Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês. Tem ilustração e aqui atrás tem mapas. E vamos para a estrutura do livro. Ele é feito parcialmente em notas, a história em si, e depois vem alguns apêndices. Nas notas você tem um prefácio, uma carta do Tolkien, acho que do Christopher Tolkien, que é o filho do autor, para o editor do Tolkien. Aí depois vem a parte de contos, em que são 28 contos, todos sobre a primeira era do mundo. O Senhor dos Anéis se passa na terceira era do mundo, para vocês terem uma ideia. São 335 páginas de história, então, tirando as notas no começo e os apêndices no final, são 335 páginas só de história. No total, o livro fica com 493 páginas. Muitos dos apêndices são sobre genealogia, sobre a língua que o Tolkien inventou e também sobre nomes, onde você vai achar, qual o significado, esse tipo de coisa. O Tolkien, aqui no Silmarillion principalmente, você tem muitos nomes que são élficos, que são traduzidos para humanos, que são traduzidos para línguas de anões. Tem muito essa coisa assim, então um lugar tem 3.000 nomes. No apêndice você vai achar todos os nomes, por exemplo. A escrita do Tolkien aqui, ela já é mais pesada. Para quem leu o Hobbit, eu li primeiro o Hobbit. A escrita do Hobbit é muito confortável e o livro voa demais. No Senhor dos Anéis, essa escrita se torna mais pesada e bem detalhista. Por isso que na época, pelo menos, eu acabei desistindo. Eu cheguei a ser mais ou menos metade do segundo livro do Senhor dos Anéis e eu desisti. Aí eu pulei pro Silmarillion, principalmente porque me indicaram ler o Silmarillion antes do Senhor dos Anéis, pra você ter uma ideia de tudo, de mundo, de personagens. Tudo que é citado no Senhor dos Anéis e pode não fazer muito sentido na hora, aqui tá tudo explicado. E essa escrita aqui, ela ainda assim é diferente do Senhor dos Anéis. Tem muitos contos que são escritos como se fosse uma história de fadas, um conto de fadas. Passa-se a ideia de que é muito tempo atrás que isso aconteceu, o que eu achei brilhante da parte do autor. Porque o Senhor dos Anéis se passa na terceira era do mundo, esse daqui passa na primeira, então já foi muito tempo atrás realmente, e você tem essa sensação de que tudo que acontece aqui é muito distante. Transmitir isso só pelo modo de escrever, com certeza, não é pra qualquer um. Tolkien é muito brilhante na hora de escrever, principalmente esse daqui. Os contos são curtinhos, tem mais ou menos 10 páginas, alguns tem menos, outros tem mais. Então, se você cansar, por exemplo, dessa leitura, você pode parar, pegar algum outro livro e você pode voltar, porque os contos são individuais, eles não têm muito uma ligação com o outro. Você pode ler um e depois você lê o outro, dá um tempinho. Eu indicaria ler na ordem que eles vêm, porque eles estão em ordem cronológica, mas são histórias separadas, né? São acontecimentos separados. Agora, por que eu indico esse livro? Como eu já disse, se você vai ler Senhor dos Anéis, é necessário, gente. Assim, leia esse livro primeiro. Muita coisa que não é bem explicada no Senhor dos Anéis, o que passa como um detalhe e talvez não faça muito sentido, aqui é super explicado. Você tem a história desde a criação do mundo até os final dos acontecimentos da Primeira Era e ainda tem tipo uma profecia do que vai acontecer na Terceira Era, assim, uma resenha rápida, basicamente
de todo o Senhor dos Anéis. Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que você vai entender muito melhor o Senhor dos Anéis com essa leitura aqui. Eu também gostei muito porque é uma fantasia que eu diria complexa. É uma riqueza de detalhes e de complexidades de criação de mundo. Assim, você acha que é real, como se fosse um universo paralelo, alguma coisa assim. São muitos detalhes, o Tolkien parece que pensou em tudo, pelo menos quase tudo. Então, assim, é muito apaixonante. Você vai vibrar nessa história, você vai torcer por alguns lados, você vai chorar em outros, com algumas histórias sobre alguns personagens, você fica muito chateado. É realmente incrível. A escrita vale super a pena pelas sensações que ela traz a você, por ter essa sensação de que se passou há muito tempo e que é uma história de um conto de fadas, e mesmo assim você ainda consegue se apaixonar pelos personagens e torcer por eles ou odiar eles. Inclusive, os personagens são muito complexos, eu pelo menos acho, tem gente que não acha, mas assim, você vê que existem cenas que os personagens erram e eles se arrependem. E assim, eu pelo menos senti os personagens muito, de certa forma, humanos, em que eles erram e eles fazem um monte de besteira, mas no final eles se arrependem. Você chora muito por causa dessas histórias, tem muita desgraça. É uma história, a primeira era do mundo do Tolkien é uma história bem triste, sinceramente. Mas eu acho que vale super a pena. Aqui você tem o bem versus o mal. E eu, sinceramente, eu acho um bem versus mal muito bem feito. O Tolkien, ele tem uma visão mais maniqueísta. E normalmente isso às vezes me incomoda. Porque tem muitos autores que simplesmente fazem e o protagonista é o bonzinho, é o herói e ele é perfeito. Isso me irrita. E o malvadão também é super malvado, isso aqui acho que pode entrar muito num clichê e ficar chato. Mas o Tolkien não passa essa sensação de chatice, de é maniqueísta, é o bonzinho versus o malvado. Realmente não. Eu odeio o malvado muito forte, né? Ele é basicamente tudo que há de ruim nessa vida. E acho que todo mundo acaba odiando ele também. Sempre tem aqueles que vão amar, mas ok. E você torce pela pessoa que é bonzinho, que você acha que é bonzinha. Tem personagem aqui que eu favoritei, basicamente. Tem personagem que não foi meu favorito, mas eu fiquei muito triste com o que aconteceu, alguma coisa. É um livro que vale muito a pena realmente ler. Eu não me importo de ser um bem versus mal. Eu acho que isso até enriquece a história. É tão bem construído que você realmente torce pro bem e você não quer ver o mal se dar bem. Acho que a gente consegue ser muito empático com todo mundo aqui, porque... Com todo mundo não. Todo mundo com malvado quer que você ferre mesmo. Tem que se ferrar. É malvado. Eu odeio ele. E ele foi feito pra ser odiado, então tá tudo certo. Mas os personagens que não são os deuses, né, que estão ali, né, no meio de tudo, fazendo suas besteiras, consertando suas besteiras, indo em aventuras, são muito fáceis de se apegar. Eu me apeguei a muitos deles, eu favoritei alguns. Como eu já disse, são histórias bem tristes, tem muita guerra aqui, então assim... Chore rios, você vai chorar rios provavelmente, senão vai ficar bem na bad, bem triste. Mas quando dá tudo certo também você vai ficar bem feliz. Quando você vê os seus personagens vencendo, você vai estar lá torcendo pra eles, eles vão conseguir, você vai estar tipo, yes, isso, né? Então eu recomendo muito, essa leitura ela é maravilhosa. E como eu já disse, você pode ler aos pouquinhos, porque são vários contos independentes, você não é uma história só dividida em contos. Né? Eles estão em ordem cronológica, eles têm relação, claro, um com o outro, porque é a história do mundo, mas dá pra ler cada um sozinho. Cansou? Para um pouco, lê outro livro e depois volta. Você não vai perder assim, o fio da meada nem nada. Mesmo porque se você ler tudo de uma vez, você também se perde, porque são vários nomes, vários personagens, vários lugares. É um livro que vale se dedicar muito e até fazer notas. Se você for... Eu não fui esperta, não fui fazendo notas e acho que eu vou reler, no caso, fazendo notas. Olha, esse é filho desse, não sei o que, acontece isso, porque acho que pro Senhor dos Anéis ajuda muito. E é isso, gente. Esse foi a resenha do Silmarillion. Deixa o seu like, se inscreve
deixa seu comentário, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar na descrição. E é isso. Tchau, tchau, gente!